E aí galera, beleza? Vamos gravar mais um vídeo do grupo de estudos Direito em Foco. Dessa vez vamos falar sobre Poder Judiciário na resolução de questões. As questões para vocês acompanharem vão estar aqui na descrição. Pessoal, agora vocês pausam o vídeo e tentam responder a questão antes dos comentários. Vamos lá. Alternativa A. A vitaliciedade nos tribunais será adquirida após 2 anos de efetivo exercício na atividade. Nós já vimos que a garantia de vitaliciedade, ela para os juízes de primeiro grau, ela sim, tem que ser cumprido o estágio probatório no período de 2 anos. Agora os juízes dos tribunais, eles adquirem a vitaliciedade de maneira imediata. Assim que eles põem o pé no tribunal, a partir da posse deles, eles já têm essa garantia de vitaliciedade garantida. Portanto, a questão alternativa está errada. Alternativa B. Os ministros do STF podem perder o cargo em condenação por crime de responsabilidade no Senado. Essa questão está correta. É o que disciplina o artigo 52 no inciso 2º, os crimes de responsabilidade em que os ministros do STF podem incorrer inclusive a perda do cargo. Letra C. Compete ao STJ processar e julgar originalmente nos crimes comuns dos ministros de Estado. Essa alternativa está errada pelo simples fato de a competência ser do STF e não do STJ. As competências do STF estão disciplinadas no artigo 102 da Constituição. Alternativa D. O Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário, pois exerce controle externo sobre ele. Nós já vimos na primeira aula que o CNJ é sim um órgão do Poder Judiciário que exerce a sua função atípica de controle administrativo. Ele não exerce a função jurisdicional, mas ele é sim um órgão do Poder Judiciário. Questão alternativa também errada. Alternativa E. O magistrado pode ser removido por interesse público mediante decisão da maioria simples dos membros do tribunal ao qual ele está alocado. Essa alternativa também está errada, pois nós já estudamos a garantia de inamovibilidade dos membros do Poder Judiciário, que diz que eles não serão removidos de ofício sem que haja um interesse público. E, havendo interesse público, a maioria que decidirá é uma maioria absoluta e não uma maioria simples. Gabarito da questão, letra B. Vamos lá, questão 2. Por certo, os predicamentos da magistratura não se caracterizam como privilégios dos magistrados, mas sim como meio de assegurar o seu livre desempenho e revelar a independência e autonomia do Poder Judiciário. Com relação ao tema, considerando as garantias do Poder Judiciário, assinale a alternativa incorreta. Essa questão, atenção, pede a alternativa incorreta. E por questões didáticas, vamos começar da letra E. O salário, o vencimento ou subsídios dos magistrados não podem ser reduzidos como forma de pressão, garantindo-lhes assim o livre exercício de suas atribuições. Nós já estudamos isso se chama garantia de irredutibilidade, que eu vou abreviar aqui, dos subsídios, que é justamente a garantia de que a remuneração do juiz não sofrerá nenhuma redução como forma de pressão ou qualquer coisa desse tipo. Alternativa D. Nos termos da Constituição Federal,
Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Nós já estudamos também que o acúmulo de cargos é possível apenas em uma possibilidade, que é uma de juiz com um cargo de professor. Fora essa possibilidade, ele realmente não pode acumular outros cargos ou funções. Alternativa correta. Lembrando que ele quer a incorreta. Letra C. Excepcionalmente, a Constituição prevê abrandamento da vitaliciedade dos membros do STF ao consagrar em seu artigo 52 a competência privativa do Senado Federal para para processar e julgar os ministros nos crimes de responsabilidade. Essa questão aqui você não vai ter o que rebater. É o que está disciplinado na Constituição, dizendo que os ministros do STF incorrem sim em crime de responsabilidade, inclusive com a pena de perda do cargo. É o que está disciplinado na Constituição. Próxima alternativa, letra B. Os advogados que ingressam nos tribunais estaduais ou federais pelo 5º Constitucional adquirem vitalicidade após 2 anos de efetivo exercício na carreira. Nós também já estudamos isso. A vitalicidade para os membros que vêm ou do Ministério Público ou da advocacia que tem mais de 10 anos de experiência no cargo, ela é imediata. A questão diz que precisa de 2 anos, isso está errado. Alternativa, letra B. Nós vamos analisar a letra A. Alternativa A. A garantia constitucional da vitaliciedade só será adquirida após 2 anos de exercício da carreira, dependendo a perda do cargo nesse período apenas de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. Espera aí, você que assistiu à primeira aula com a gente, você sabe essa questão. A questão diz que a vitalicidade só será após 2 anos. Mas espera aí, e os membros que vêm do Ministério Público e da Advocacia, que adquirem a vitalicidade imediatamente? Não é após 2 anos. Essa questão, ela claramente está se referindo aos juízes de primeiro grau, mas ela não falou na questão. Então, não são todos os membros do Poder Judiciário que adquirem essa vitalicidade só após 2 anos. Para mim, essa questão também está incorreta. Porque existem os membros que vêm através do 5º, do 3º Constitucional, que adquirem imediatamente essa vitalicidade. O gabarito oficial da questão é letra B, mas fica aí o questionamento. Se essa letra A também não está incorreta e deveria ser anulada a questão, já que tem 2 alternativas. Vamos à terceira questão. No que diz respeito ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. Letra A. Ao juiz é vedado o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de transcorridos 2 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Mais uma regra que nós já estudamos é a chamada quarentena. Eu pedi que tivessem atenção nos prazos e o prazo da quarentena é de 3 anos e não 2 anos, como a questão fala. Alternativa errada, letra B. Ao juiz é vedado o exercício de outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade, salvo a de magistério e as atividades político-partidárias. A questão está errada também, porque o acúmulo nós sabemos que é um cargo de juiz mais um de professor, mas a questão das atividades político-partidárias, elas são vedadas ao magistrado.
justamente para que sua ideologia política não possa influenciar nos seus julgamentos, no exercício da sua função. Vamos para a próxima alternativa, letra C. Os atos de remoção, disponibilidade e aposentadoria do juiz por interesse público se fundarão em decisão por maioria simples do respectivo tribunal, assegurada a ampla defesa. A questão está quase perfeita, exceto porque ela está errada na maioria. Não é uma maioria simples, e sim maioria absoluta. Só sobrou a letra D. Se não tiver certo, tem alguma coisa errada. Alternativa D. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares por maioria absoluta dos respectivos membros. É exatamente o que o artigo 93, no seu inciso 9, vai disciplinar. Questão 3, gabarito, alternativa D. Questão 4. Nos termos da Constituição Federal, é vedado aos magistrados, item 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Item correto. Nós já estudamos que o acúmulo de cargos pode ser o de juiz com um de professor. Item correto. Item 2. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Também já estudamos. É a regra da quarentena, aquela que diz que antes de 3 anos do afastamento dele do juiz ou tribunal que ele exercia suas funções, ele não poderá exercer a advocacia. Item 3. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. É o que o artigo 95, parágrafo único, no inciso 2º, diz. Essa vedação vem para que ele não se deixe influenciar pelos valores da causa, já que ele já tem seu subsídio lá garantido. Item 4, o item 3 está correto também. Item 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Esse item também está correto. É a garantia de que ele não receberá contribuições, exceto as previstas em lei. Por exemplo, participação em livros que ele tenha escrito ou até palestras que ele tenha dado. A vedação existe, só que exceto as que têm previsão legal. Todos os itens estão corretos. Alternativa letra A. Quinta questão. No que se refere à composição do STF, STJ e TST, a regra segundo a qual 1/5 dos juízes será escolhido dentre advogados e membros do Ministério Público aplica-se. Isso também nós já vimos na nossa aula anterior, que os tribunais que recebem membros do Ministério Público e da advocacia com mais de 10 anos de experiência são basicamente Justiça Comum e Justiça do Trabalho. Você olha as alternativas. STF, ele é o órgão máximo do sistema, do Poder Judiciário. Ele não é Justiça Comum nem Justiça do Trabalho. Então você corta ele e corta todos. Onde é que tem Justiça Comum e Justiça do Trabalho aqui? B, D e E. Só que essa questão tem uma pegadinha, um detalhe importante. A regra de entrada dos membros do Ministério Público e da Advocacia, ela é diferente no TST e no STJ. Nos demais tribunais da Justiça Comum, o TJ, o TRF, o TST e o TRT, a regra é do 5º constitucional.
Mas a regra no STJ ela é diferente. Ela é do terço constitucional. São mais membros do STJ que entrarão do Ministério Público e da Advocacia. Então você risca STJ, gabarito da questão, letra E, TST apenas, porque desses aqui ele é o único que terá 1/5 dos seus membros vindos do Ministério Público e da Advocacia com mais de 10 anos de experiência. Bom, esse foi mais um vídeo do Constitucional Conversado, dessa vez resolvendo questões. Espero que tenha ajudado nos estudos. O primeiro vídeo teve uma recepção bacana, eu gostei dos comentários e peço que façam isso nesse. Comentem, participem, digam o que é que a gente pode fazer para melhorar desses vídeos. Aproveito, peço que se inscrevam no canal, aguardem novas postagens, toda ajuda é bem-vinda. Peço mais uma vez que comentem aqui embaixo, curtam, valeu!